CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, quando o WhatsApp para, o que a gente faz? Muita gente fica desesperada, viu, Fernanda? Porque depende disso para trabalhar, muitas pessoas fazem suas negociações, atendem clientes. Aí tem pessoas que usam para conversar, bater papo com amigo, né? Mas, ou seja, quando o WhatsApp para, muita gente tem dor de cabeça em relação a isso. Então, vamos ver algumas dicas aqui interessantes que podem ajudar as pessoas caso aconteça esse tipo de problema no caso do WhatsApp. A primeira dica que eu sugiro que a pessoa faça é verificar a conexão à internet do seu celular. Então, ou seja, você pode desligar e desativar e ativar novamente o Wi-Fi para ver se está tudo funcionando. E aí, uma sugestão é entrar, por exemplo, no navegador e navegar num site qualquer, num site de busca, por exemplo, e dar uma olhada se a internet está realmente funcionando, né, nesse caso, que pode ser um problema da própria internet. Pode tentar também ligar os dados móveis, né, o 3G ou 4G, para saber se o problema era do Wi-Fi, né, e aí, no caso, o 3G ou 4G está funcionando, ou vice-versa também. Então, a primeira questão que deve ser observada é o acesso à internet, nesse caso, né, nessa situação. A segunda situação, né, ou seja, se a internet está funcionando, né, e ainda assim o WhatsApp não está funcionando, pode ser um problema do próprio aplicativo. E aí, a primeira sugestão, entra na parte de configurações, aplicação, rola a tela até chegar no aplicativo do WhatsApp, clica no WhatsApp lá, e aí tem a opção de forçar a parada. Então, o que ele vai fazer? Basicamente, vai interromper o processo do WhatsApp, e aí quando você voltar para a tela principal e clicar de novo sobre o link do WhatsApp, vai começar uma aplicação completamente nova, sem nada do que tinha antes, né? Isso pode ser um problema, pode ser um travamento do próprio aplicativo do WhatsApp. Ou, se ainda isso não funcionar, você ir lá na configurações de aplicativos e forçar a parada, você pode ir no mesmo caminho, aplicativos do WhatsApp, e aí tem uma opção chamada de limpeza do cache, que é aquela memória de rascunho que o aplicativo usa internamente para poder gerenciar a comunicação entre você e os seus contatos, né, no WhatsApp. E aí, limpeza do cache também faz com que o aplicativo comece, né, do zero, sem nenhum tipo de questão anterior, algum tipo de, talvez, de falha que tenha ficado lá de alguma configuração anterior do próprio WhatsApp nessa situação. Se isso não funcionar também, se o WhatsApp continuar sem funcionar, uma outra alternativa é atualizar o WhatsApp ou reinstalar o WhatsApp como um todo. E aí a gente tem o problema, obviamente, das mensagens, né? E aí, se você fizer isso, provavelmente você vai perder, se não tiver um backup atualizado de suas mensagens, você vai perder as suas conversas. Mas, ou seja, seria um último recurso mais grave, né, de você ir lá na lista de aplicativos, na verdade no Google Play, e pedir para desinstalar o WhatsApp, ou então verificar se tem uma atualização nova, porque pode ser um bug do aplicativo também, uma falha do aplicativo, e aí, por isso que ele não está funcionando, nesse caso lá. Um item muito comum que algumas pessoas relatam também, Fernando, é que o usuário está utilizando o VPN. A gente falou de VPN na semana passada, né? Então, ou seja, se o usuário está usando VPN, em algumas situações, o WhatsApp também tem um funcionamento instável, né? Porque, como agora você está fazendo uma VPN e está saindo por um outro endereço, que pode ser até de um outro país, o WhatsApp vai ficar em dúvida, porque você diz que está no país A, mas o seu endereço IP é do país B. Então, isso pode atrapalhar um pouco o funcionamento do WhatsApp. Então, uma outra sugestão, caso o usuário esteja utilizando o VPN ou ela esteja habilitada, né, e ativada, você desativar a VPN para ver se o problema é a VPN, por isso que está impedindo o funcionamento correto do WhatsApp, né? E por último, pode ser um problema que não seja nem do seu celular, nem do aplicativo, nem da VPN. Pode ser um problema do próprio WhatsApp. Inclusive, na semana passada, a gente teve relatos de os servidores do WhatsApp saíram do ar. Então, uma parte do planeta, vamos chamar assim, ficou sem funcionar o WhatsApp, sem enviar e receber mensagens. E aí, como é que eu sei se o WhatsApp que é o problema, né? Como é que eu sei que são servidores do WhatsApp que estão com problema? Existe um site chamado downdetector.com. Inclusive, não serve só para o WhatsApp, não. Esse site, downdetector.com, ele mostra a disponibilidade, né, e o funcionamento de vários serviços da internet. Então, se você inclusive está em dúvida, se o Gmail caiu, se o Facebook está fora do ar, se o Instagram não está funcionando, será que o problema é exatamente do seu celular ou da internet, ou do site onde você está usando o serviço? Então, o
Down Detector, ele tem lá é um site gratuito, e você vê lá os relatos dos usuários em relação ao funcionamento de uma série de serviços. E aí você pode entrar no site e verificar se o problema é com você ou se outras pessoas também estão reclamando do mesmo problema, seja no WhatsApp, Instagram, Facebook. E aí você sabe que o problema não está no seu celular, não está na sua internet, e está exatamente lá no site que você está tentando acessar. Então, algumas dicas aí para você, quem estiver enfrentando algum problema, né, no caso do WhatsApp e outros serviços até, poder tentar resolver essa situação e voltar com o aplicativo funcionando. Tá certo. Bom, enquanto as perguntas do WhatsApp vão chegando, a gente tem alguns outros destaques importantíssimos para falar. Vamos falar sobre a situação aí dos usuários de operadoras. A Anatel quer ouvi-los? Exatamente, Fernanda. Entre julho e novembro desse ano, a Anatel vai ouvir cerca de 90 mil consumidores no Brasil, que é uma pesquisa, para medir a satisfação e a qualidade dos serviços de telecomunicações do país. Então, essa vai ser a 6ª edição da pesquisa, realizada sempre por telefone desde 2015, e aí os usuários vão poder falar exatamente o que eles acham do serviço de telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga fixa e TV por assinatura. Então, e aí, né, com base disso, a agência, a Anatel, vai tomar algumas ações, normalmente, para tentar melhorar, né, ou solicitar a melhoria desse tipo de serviço das operadoras, né, para isso. Então, é uma iniciativa interessante, bem importante, já que é um órgão nacional, e esse é um dos papéis da Anatel, exatamente, de proteger os usuários de serviços de telecomunicações em relação aos seus prestadores de serviço. Muitas vezes o prestador não tem tanta força assim para uma reclamação, mas com a Anatel ele consegue ter uma representatividade melhor. Então, isso é uma excelente iniciativa da Anatel para poder levantar a qualidade de serviço que os prestadores de serviços de telecomunicações estão fazendo no Brasil. Uma notícia que me chamou a atenção também, que é bem curiosa, né, é que uma equipe de pesquisadores da King Abdullah University desenvolveu uma tecnologia para usar o Wi-Fi debaixo d'água. Não sei para que você vai usar, né, mas eles fizeram uma tecnologia para você usar, né, a comunicação de Wi-Fi, pode ser por celular, pode ser por um dispositivo à prova d'água, tem que ser à prova d'água, né, e você consegue ter conexão de Wi-Fi mergulhando, né. Então, assim, pelo menos uma curiosidade, né, que foi divulgada essa semana aqui pela essa equipe da Universidade King Abdullah University. Né? E como é que chega? E uma notícia. Como é que chega, Gilberto? Eles têm, na verdade, eles criaram tipo um roteador, né, no Wi-Fi que fica boiando. Então ele faz a interface entre o Wi-Fi que está no ar e o Wi-Fi que vai para dentro da água. Né? Então seria um gateway, um roteador que fica boiando, baseado no Raspberry Pi, e ele consegue então captar um sinal de Wi-Fi que está debaixo d'água e retransmitir esse sinal para a parte do ar, né, para até chegar um roteador de Wi-Fi que está na superfície, né, para isso. Né? Não deixa de ser curioso, apesar de eu não sei exatamente qual é a usabilidade nesse momento, né, para esse tipo de tecnologia, mas sim, é uma pesquisa interessante lá que a universidade fez, né, para isso. Pois é, a gente também não imaginava, Gilberto, que a gente ia ter que viver na pandemia, né? É verdade, viu? Verdade. Vai que tem utilidade esse negócio num dia, né? Vai ser você quer fazer uma live submarina, imagina? Por que não? Né? Então pode ser que você faça uma live submarina, já pensou? Então poderia ser, e usar o Wi-Fi lá de baixo, né? Então pode ser um uso, talvez um uso, né, para essa tecnologia aí, nesse caso. Isso aí. E uma notícia que me chamou a atenção também, Fernanda, foi uma solução criada pelo Serpro, né, que vai permitir o embarque em aeroportos sem documentação, usando apenas a selfie, ou seja, identificação facial, né, reconhecimento facial. Então, a ferramenta foi criada pelo Ministério da Infraestrutura e vai ser implantada ainda esse ano, segundo a previsão. Então, agora, o passageiro, ao embarcar, fazer o seu check-in no balcão de embarque, ele vai fazer uma selfie, e lá na entrada, né, já no embarque do avião, vai ter uma segunda selfie. Essas duas selfies vão ser comparadas com a fotografia da carteira de motorista, por exemplo, dele, né? E aí ele vai fazer ou com a identidade, não? Então, ou seja, e aí esse reconhecimento facial vai validar se aquele passageiro é realmente que ele diz que é, e aí fazer essa validação. O cartão de embarque também vai mudar, porque ele vai permitir essa validação, mesmo que não tenha internet ou falhas da internet no aeroporto, essa validação vai continuar funcionando também internamente. Então,
é uma questão interessante, né, de autorizar o embarque em aeroportos através de selfie, uma solução que deu certo. Eu usei isso, inclusive, eu estava numa viagem internacional, E lá tendo uma falhazinha. Ei, Gilberto. Oi. Uma falhadazinha. Você estava no voo internacional. Isso. Estava no voo internacional, numa cidade dos Estados Unidos, fazendo uma conexão, e a companhia aérea americana fez exatamente isso. Ou seja, eles já tinham isso implementado. Eu não precisei usar documento nenhum para embarcar no voo. Eles presentearam uma selfie minha, e com aquela foto eu já fui identificado como era um passageiro habilitado a embarcar no voo. Inclusive me emitiram um bilhete de embarque com o meu assento já, e eu consegui entrar no avião sem mostrar documento nenhum. E agora essa tecnologia vai ser implementada aqui no Brasil, desenvolvida pelo SERPRO. Uma solução interessante também, simplificando, né, a situação. Minha pergunta que fica é como é que funciona a questão da privacidade desses dados, dessa foto dos passageiros, se isso vai ser realmente traçado de forma adequada. Gilberto, o José Renato está perguntando se você sabe se em submarino tem Wi-Fi. Internamente, não sei, boa pergunta, mas normalmente os submarinos, eles, até por uma questão de se manter o mais anônimo possível, a emissão de onda eletromagnética, até de sons submarinos, são muito restritos, exatamente para não denunciar a sua posição, já que os submarinos, o objetivo deles é navegar de forma mais anônima possível, né? Então, talvez não tenha. Então, tá aí o tal do modem à prova d'água. Pode ser. Essa da ideia da live não é tão ruim, né? Você fazer uma live, hoje, muitos celulares hoje estão à prova d'água, né? Até uma profundidade até razoável. Quem sabe fazer uma live debaixo d'água não seja agora a nova moda. O Joel, ele está perguntando qual amplificador de Wi-Fi que é ideal para uma casa duplex. Então, no caso de uma casa duplex, a laje atrapalha bastante a função de Wi-Fi. O ideal, se for isso possível, é que você coloque um outro roteador no andar de cima e conecta esse com o andar de baixo através de cabo, né? Essa é a solução ideal. Óbvio que se isso não for possível, então um roteador desses de parede normais, você pode utilizar, né, e tentar a melhor posição. E, na verdade, vai ter que fazer uma tentativa e erro até que você localize a melhor posição para colocar esse repetidor. Uma outra dica interessante, né, Fernanda, que eu já usei, inclusive, essa dica, se não é possível passar um cabo do andar de cima para o andar de baixo, ele pode usar uma tecnologia chamada de PLC, que é uma tecnologia que é transmissão de dados através da rede elétrica. Então ele consegue colocar um adaptador de PLC no andar de baixo e através da própria rede elétrica da casa, esse sinal, né, vai ser propagado para o andar de cima, onde ele pode instalar um outro roteador. Então o PLC, na verdade, vai substituir a necessidade de passagem de um cabo novo para o andar de cima, né? Também é uma outra tecnologia que ele pode utilizar nessa situação. Muito obrigada, Gilberto. Até sexta, hein? Até sexta, Fernanda. Um grande abraço para vocês, nossos ouvintes, e até sexta-feira com mais tecnologia.